Táxi Melhor! Feliz 2015 a todo mundo, primeiro programa de 2015. Estamos entrando na quarta temporada, quarta temporada do programa Táxi Melhor, que é um programa dedicado a você. O único programa e o primeiro programa feito para você taxista. É a sua voz, aqui você pode tudo. Aqui a gente fala de política, fala de tarifa, fala de corredor, fala da vida, fala de tudo que você quiser, né? Pontos turísticos. Então a gente está entrando ali na quarta temporada do Táxi Melhor e estamos aqui. Estamos também no site www.taximelhor.com.br e lá você pode rever todos os programas das temporadas anteriores. Nós temos o jornal Táxi Melhor, né? Que está indo para o seu terceiro ano, né? Um sucesso total, aí mais de 30 mil exemplares. Com muita credibilidade no mercado, levando aquilo que você quer, as notícias que você deseja lá. Táxi Melhor também tem, né, outros projetos, né? Nós temos um projeto muito legal, que é um carro que ele vai no ponto de táxi, né, pegando informações ideais para você aí no caso. Um dia ele vai estar parando aí, né, o nosso PDV, ele vai estar parando o teu táxi aí. E lá ele vai colher informações daquilo que é bom para você. Então a gente vai estar colhendo dados, seu WhatsApp, para quando sair coisas bacanas de mercado, você vai ser o primeiro a saber, ok? Táxi Melhor, o ano passado, 2014, 2013, sempre fez bastantes entrevistas bacanas, né? Uma das grandes entrevistas de 2014, né, foi com o Wagner Caetano. Acho que você deve lembrar da Movitax. E ele está aqui hoje para discutir a grande polêmica do momento, que é o reajuste das tarifas, né? Como é que vai? Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Daré? Tudo bem? Feliz ano novo. Feliz 2015 Feliz ano novo para toda a equipe Táxi Melhor. Amém. Muita saúde. Todos os taxistas. Polêmica no ar? Tá cheio de polêmica, babado, né? aí Polêmica. no ar? O tão esperado aumento veio, mas acabou vindo com muita polêmica. A gente vai falar um pouco sobre isso. Polêmica porque o pessoal esperava um reajuste. Pelo menos o reajuste que foi reivindicado foi de 30%, né? Um reajuste que há vários anos não rolava. E esse reajuste veio muito abaixo, né? Hoje, teoricamente, hipoteticamente, você, noves fora, não sei o quê, ele teve um reajuste real de 7,5%. Bom, vamos falar um pouquinho disso agora? Vamos lá. Antes, eu quero dar um recado da Delavia. A Delavia, o ano passado, foi nossa parceira aqui. Você já conhece. Sim, a Delavia há muito tempo, né? Delavia, pro meu carro você dá lá. Eu era pequenininho, eu já ouvia essa música, né? A Delavia, de novo, essa temporada aqui vai estar agraciando a gente com o seu patrocínio. E a gente agradece ao Beto, agradece a todo mundo, né? Aliás, da Delavia, por essa nova jornada aí. Vamos ver se tudo dá certo, né? E 2015 a gente vai trazer boas notícias aí, vai entrar gente também confiando no nosso projeto, ok? Um grande abraço à direção da Delavia, departamento de marketing, a departamento de comunicação, a todo mundo, ok? Vamos lá? Vamos lá. O que tem aí de... Então, Daré, como você mesmo disse, o aumento veio, mas não veio da forma esperada pela categoria. Então, a gente estava aí com uma defasagem durante 4 anos, de mais ou menos aí uns 28%, quase chegando a 30%, como você disse. E o prefeito sancionou aí um aumento de 9,8%, após aí um ano de negociação, né? Tinha um ano o sindicato estava negociando aí já faz um ano, e o sindicato esperava um aumento entre 15% e 20%. Os estudos mostravam aí uma defasagem de 28%, perante o aumento não só de infração, mas de custos operacionais que houve no decorrer desse tempo, aumento de combustível e etc. e tal, os custos operacionais ali que são pertinentes do nosso dia a dia. Houve aumentos consideráveis nesses 4 anos, e aí veio o aumento de 9,8% e criou uma grande polêmica. E para ficar bem claro, o aumento de 9,8% foi em cima da bandeirada e em cima do quilômetro rodado. A hora parada não houve aumento, que é os 3 fatores que compõem o preço, o valor final do táxi, né? Que são bandeirada, hora parada e quilômetro rodado.
Até está tendo uma confusão aí que o pessoal está olhando na tabela e não está enxergando os 9,8%. Mas não estão enxergando justamente por causa disso, porque é uma composição dos 3 valores. E um dos valores não sofreu aumento nenhum, que foi a hora parada. Ela continua da mesma forma que estava, entendeu? E aí houve muita reclamação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O último aumento que se tem notícia foi quando? O último aumento foi por volta de 17%, salvo engano. Mas uma variação por aí. 17%. Entre 17% e 18%. Mas quando foi? Foi há 4 anos atrás. 4 anos atrás, vai dar aí 2011, início de 2011. Então já está defasado há muito tempo, né? É. Então separar acho que 2010. Final de 2010 que veio o aumento. Final de 2010. A gente vai continuar essa polêmica. Essa polêmica não só está aqui. A Mari, que é a nossa bonequinha, né? Ela foi falar com Daniel Teles no DTP, né? Então, assim, o que está sendo falado aqui, a gente tem um parecer do departamento do DTP, Departamento de Transportes Públicos de São Paulo, onde a Mari foi pegar essas informações lá. E eu queria chamar essa matéria e acho que é bem interessante você ver. Roda os caras. O ano de 2015 começou movimentado para todos os taxistas e, como é obrigação do nosso programa, nós viemos direto à fonte conversar mais uma vez com o Daniel Teles, que é diretor do DTP, Departamento de Transportes Públicos do município de São Paulo. Por quê? Tem reajuste, tem os 50% a mais nas viagens realizadas até o aeroporto de Guarulhos e também a pré-tarifação. Nada como, Daniel, começar o ano explicando essas mudanças para o taxista, até para a gente conseguir vislumbrar o futuro, né? Como vai ser esse ano que todo mundo espera que seja esse resultado. Primeiro, obrigada por nos receber. E já vamos começar falando sobre o reajuste de 9,8%. Os taxistas estão dizendo que na prática é de 7,5%. Por que esse foi o percentual que vocês conseguiram oferecer? Então, o DTP, ele trabalha com o estudo dos itens que incidem diretamente sobre a atividade econômica do transporte individual de passageiros. Então, nem sempre ele é igual aos índices econômicos. No cálculo do DTP, foi esse o percentual que houve na movimentação em relação aos custos das planilhas que compõem a tarifa de táxi na cidade de São Paulo. A gente ouviu de muitos taxistas que mandaram mensagem, entraram em contato conosco a respeito da expectativa de tentar alcançar um pouquinho o déficit da inflação. Eles tinham uma expectativa de aumento até na casa dos 30%, e isso não foi possível. Só que daí os ônibus receberam um reajuste de 16%, teve a Zona Azul com 60% de reajuste. Por que para os táxis não deu para chegar nisso, Daniel? Então, como eu disse, o DTP, ao longo de toda a história do Departamento de Transporte Público, a lei do táxi, por exemplo, é de 69. Ao longo desses anos foi desenvolvido uma metodologia de aprimoramento das tarifas. E é essa metodologia que é utilizada. E ela nem sempre é igual à da inflação. Neste caso, não é igual à da inflação, mas ela reflete o que acontece na atividade econômica. Entendi. A respeito das viagens para Guarulhos, até esse ano, se o taxista levasse um passageiro até Guarulhos, ele não cobraria os 50% a mais de todas as viagens intermunicipais. E a partir de agora, a partir da semana passada, na verdade, ele pode cobrar. Isso é bom para o taxista? Não é bom? Qual é a visão do DTP e por que essa medida foi tomada? O que acontecia? Quando um cidadão ia até Guarulhos, em qualquer local próximo ao aeroporto, ele pagava os 50%. Mas quando ele ia para o aeroporto, aí ele não pagava. Então isso causava muita... No usuário, o usuário ficava sem entender como que quando ele vai para o aeroporto ele não paga 50% e se ele vai em qualquer lugar vizinho do aeroporto ele pagava 50%. Então entendemos que era melhor unificar essa metodologia de remuneração e manter igual tanto para quem vai para o aeroporto como para quem vai para qualquer bairro daquele município específico ou da região metropolitana, que já era uma regra que havia em toda a região metropolitana, exceto o aeroporto de Guarulhos. Então não se justificava esse exceto só para o aeroporto, porque a demais região metropolitana sempre foi aplicado 50%.
E houve uma reivindicação do Sindicato dos Taxistas de que teria que haver a remuneração, um padrão de remuneração igual na região metropolitana. Então nós atendemos esse pedido. Alguns taxistas ficaram confusos porque era um decreto que determinava a isenção dessa taxa quando a viagem fosse realizada até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E não houve a revogação desse decreto, só que essa prática foi determinada. Qual que é a forma legal que vai estabelecer isso, Daniel? O que aconteceu? Houve um decreto delegando ao secretário de Transportes para alterar as tarifas no município de São Paulo, tanto do ônibus como do táxi. Então, a competência agora é do secretário. E o secretário baixou o documento legal, que é a portaria. Então, ela é baseada nesse decreto do prefeito que delegou. Então, eles se equivalem. E é por isso que está vigente através da portaria 105 que o secretário publicou. Daniel, ainda sobre os 50%, alguns taxistas se queixam que o aumento não é tão alto quanto gostariam, mas também não querem praticar os 50% nas viagens realizadas até o aeroporto de Guarulhos, porque eles acham que é uma ameaça já direta relacionada aos aplicativos de carona, como o Uber já informou os passageiros de que as viagens realizadas por meio desse aplicativo de carona remunerada será mais barata do que a do táxi. O DTP considera uma ameaça ou não? Olha, o DTP ele fixa a tarifa do serviço de táxi na cidade de São Paulo. Essa é a competência do DTP. Eu não posso falar de outros atores de atividades econômicas que possam praticar outro preço. Isso eu não posso falar porque, a princípio, não houve nenhuma fixação para outros segmentos. O que o DTP regulamenta é a tarifa de táxi. Essa o DTP regulamentou e está vigente no município de São Paulo. Outros atores políticos ou econômicos, o DTP fiscaliza. Se tiver qualquer atividade econômica sendo desenvolvida de forma irregular, o DTP vai aplicar as medidas legais cabíveis. Ou seja, o taxista pode continuar se sentindo protegido, que essa prática vai continuar sendo coibida. O DTP, ele fiscaliza as atividades econômicas no município de São Paulo. Se houver uma atividade econômica, e aí eu não posso me dirigir diretamente a qualquer tipo de empresa, mas qualquer empresa ou qualquer aplicativo, se ele não estiver praticando uma atividade que seja considerada legal do ponto de vista do município, o município vai aplicar as punições cabíveis. O serviço de táxi ele é regulamentado no município de São Paulo e nós fiscalizamos esse trabalho. No município de São Paulo, o ano passado, foram fiscalizados quase 200 mil veículos. Então, você tem uma possibilidade de... É uma fiscalização muito intensa, né? Porque você tem 34 mil táxis e fiscalizou cerca de 200 mil veículos, quer dizer, é mais que... 3 vezes 3, 9, né? Você vê, dá 4, 5 vezes a quantidade de táxis. O número de veículos que foram abordados e objeto de fiscalização. Então, o DTP mantém uma fiscalização intensa em toda a cidade de São Paulo. Se alguém estiver praticando atividade econômica irregular, vai ser pego. Ainda temos outros assuntos para tratar com o Daniel Teles, diretor do DTP. A gente volta no próximo bloco. Por enquanto, Daré, é contigo. Muito legal aí a primeira parte, tá, do bate-papo com o Daniel Teles sobre essa polêmica. A informação do DTP, o anseio do DTP, a posição do DTP, bate com o anseio, a posição do teu movimento ou não? Não, a gente tem divergências, né? Tem divergências. Apesar que, no caso do aumento, existe uma divisão de opiniões, Daré. Isso tem que ficar bem claro. Porque como tem taxistas que são os autônomos e tem os taxistas que pagam diárias. Esses que pagam diárias não viram aumento com olhos bons, não. Porque o que acontece? Sempre as frotas aumentaram a diária. E agora, quando veio o aumento, aumentaram de novo. Então eles falam, pô, eu não vou ganhar, aumento para mim é prejuízo, eu vou pagar mais diária. E a frota, mesmo não tendo o aumento, as frotas aumentaram nesse meio tempo. A Detaxi soltou a circular deles? Então, eu acho que porque a Detaxi é uma associação das empresas. Na verdade, quem deveria cuidar disso seria a Sintetax. A Sintetax é o sindicato do motorista de frota. Então, ele devia tomar essa precaução para que as diárias de frotas não seriam tão abusivas assim
aumentasse periodicamente conforme o aumento, porque aumentaram antes do aumento e estão aumentando agora novamente após o aumento. Então, e com certeza, juntando os dois aumentos, foi acima dos 9,5%. E sabe o que acontece? Esses motoristas estão trabalhando quase 20 horas por dia, Daré. Espera só um pouquinho. Sabe quem trabalha 20 horas por dia para te ajudar, que se sacrifica, que faz tudo para você? É o pessoal da Gran Brasil, né? Que são, na verdade, 8 concessionários. É um grupo muito forte. E a Gran Brasil, ela está vindo forte aí. Até é bom você saber, Wagner, com a Duster e com o Logan, tá? Ofertas especiais incríveis, descontos que você não viu. Faz o seguinte, cota no mercado aquele carro que você queria, que é o mais famoso, ou que é aquela concessionária perto da tua casa, depois você pega esse orçamento e vá atrás do Logan e vai ver os preços da Duster. Você vai se surpreender com esses dois veículos. Melhor custo-benefício do mercado, e eles têm assim, vamos supor, você vai colocar gás natural no carro, eles te dão um apoio, eles têm grandes parceiros e você vai se dar bem. Hoje, claro, você taxista, quando você vai comprar um carro, geralmente você tem o gás no carro, e é um carro que tem um belo porta-mala, uma bela autonomia, um belo conforto interno, as melhores condições do Logan e da Duster, você vai achar no grupo Gran Brasil, que são Renault, né? Hoje a Renault é uma empresa que ela está dominando esse mercado e ela vai vir aí com grandes... Tem um Fluence, né, que saiu agora. O Fluence é lindo, que é um outro carro top de linha que você pode conhecer. Mas vai na minha, vai numa Renault, vai numa Gran Brasil e vá conhecer, vai fazer um test drive, tanto no Logan como na Duster, ok? Um grande abraço lá para o meu amigo Navarro, ok? Continuando aqui, né? Vamos lá para o Daniel. Ó, já está falando ponto eletrônico aqui, tem a segunda parte do Daniel Teles. Vamos lá? Solta, Oscar! Estou de volta com o segundo bloco da entrevista com o Daniel Teles, diretor do Departamento de Transportes Públicos de São Paulo. Daniel, a gente já falou sobre o reajuste, sobre os 50% que voltou a ser incidido nas corridas realizadas até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E agora eu gostaria que você explicasse sobre uma polêmica que surgiu na primeira semana útil de janeiro a respeito da portaria que estabelece a pré-tarifação. Inclusive, a imprensa noticiou como tarifa combinada. E não sei se combinada é o melhor termo. Eu gostaria que você explicasse o teor dessa portaria. Não existe a possibilidade de corrida combinada no município de São Paulo. A portaria não trata disso. Então, não existe essa história de corrida combinada. O que existe no município de São Paulo é pré-tarifação. O que é uma pré-tarifação? A simulação do taxímetro, que normalmente é utilizada no aeroporto de Congonhas, muita gente já deve ter usado, no terminal Barra Funda, no terminal Tietê e nos dias de eventos no AMB. Em outros locais não tem tido essa demanda de pré-tarifação. Mas é pré-tarifação. O que é pré-tarifação? Uma simulação do que ocorre no taxímetro, e aí, nesses locais, tem sido utilizado há mais de 12 anos e nós nunca tivemos problemas em relação a essa questão da pré-tarifação na cidade de São Paulo. Mas corrida combinada não existe. Ou seja, o objetivo é melhorar a pré-tarifação que já existia e não transformar o serviço de táxi em algo combinado. Pelo contrário. É obrigatório nos municípios acima de 50 mil habitantes o uso do taxímetro. Então, a pré-tarifação é uma simulação do taxímetro. Se ela não fosse uma simulação do taxímetro, ela não poderia ser aplicada. Então, não existe essa possibilidade de corrida combinada. Porque corrida combinada seria combina o quanto quiser. E o quanto quiser não existe em São Paulo. Nós temos aqui a tarifa de táxi no município de São Paulo e o taxímetro é o método pelo qual se aplica a tarifa de táxi. A pré-tarifação é uma simulação desse taxímetro, chegando muito próximo do que é a realidade. Tá certo. Doutor Daniel Teles já está há 2 anos à frente do Departamento de Transportes Públicos de São Paulo. Gostaria que você aproveitasse esse momento para fazer um balanço do que foi feito para o segmento, para a categoria ao longo desse período. Olha, nós aqui no Departamento de Transporte Público
temos trabalhado muito para atender os pedidos dos taxistas. Conseguimos atender a isenção do ISS para as cooperativas e associações de radiotáxi. Em nível federal saíram 2 leis que ajudaram muito, que foi o reconhecimento da profissão do taxista e a isenção do PIS/COFINS para as cooperativas e associações de radiotáxi, inclusive com a remissão das dívidas desses tributos, que isso significou muitas associações, muitas cooperativas depositavam em juízo e elas puderam reaver esses valores porque foi perdoada a dívida também que haviam nessas entidades. Outros pontos importantes, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo a questão dos alvarás, que houve uma discussão se haveria ou não licitação. Até o momento, na ação civil pública, o município tem conseguido manter todos os alvarás vigentes na cidade de São Paulo. Então, todos os 34 mil alvarás aqui do município de São Paulo permanecem vigentes, podem ser renovados. Quando nós chegamos aqui, havia uma dúvida sobre a transferência. Essa dúvida foi sanada. Agora, os taxistas podem fazer a transferência, inclusive respaldada pela lei federal que a presidente Dilma implantou a partir de outubro do ano passado, que permitiu a transferência, inclusive, por sucessão hereditária. Nós tivemos vários pontos de táxi na cidade de São Paulo que precisavam ser melhorados, como o ponto JK, que foi melhorado e hoje está com 214 carros funcionando lá. O Iguatemi, que tinha um problema numa baia, que foi resolvido. O Itaquera, a Cidade Jardim, o Eldorado, foi criado o Tietê Plaza, enfim, vários pontos de táxi da cidade de São Paulo foram resolvidos e nós temos atendido a categoria o máximo que pode, todas as questões. Sempre tem alguma coisa que às vezes não consegue se viabilizar, mas a grande maioria dos pedidos da categoria nós temos conseguido viabilizar e tem as categorias do serviço de táxi de São Paulo têm tido importantes conquistas, como a liberação dos 420 quilômetros de faixas exclusivas na cidade de São Paulo. Quando essa gestão assumiu, não existia faixa exclusiva. Essa gestão construiu 420 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. E agora está autorizado o táxi circular. Então, só para você ter uma ideia, 420 quilômetros é quase uma ida daqui ao Rio de Janeiro, de vias que foram autorizados os táxis circulares na cidade de São Paulo. Inclusive, esse é um dos fatores que não houve necessidade de mudar o fator de remuneração da hora lenta no caso da tarifa. Então, são importantes conquistas para os taxistas da cidade de São Paulo e que tem refletido, inclusive nacionalmente, como essa questão de que aqui no município conseguiu-se prevalecer o conceito de autorização do serviço de táxi e que não é necessário licitação, que é um importante ganho para a categoria, tanto aqui em São Paulo como em nível nacional. Daniel, muito obrigada por nos receber. O Táxi Melhor vai continuar acompanhando de perto todas as necessidades da categoria e sempre que possível a gente vem te visitar novamente. Você também é convidado para participar do nosso programa lá, tá bom? Estamos sempre à disposição. E o Táxi Melhor continua, Daré. É contigo novamente. Legal, aí fechamos a entrevista com o Daniel Teles, né? As portas estão sempre abertas, Daniel. Quando quiser bater um papo aí, né? Contar um pouquinho do que acontece nesse meio, né? Porque às vezes as coisas vêm conturbada como foi, né? A publicação no Diário Oficial, que saíram nos jornais e houve, né, várias interpretações, às vezes algumas exageradas, erradas. Como é que a Movitaxi viu isso? Como é que você viu isso, né? Então, Darés, só para complementar, o aumento para a gente que seria ideal seria um aumento entre 15% e 20%. Então, a gente, mesmo com o aumento de 9,8%, a gente está perdendo aí 18% que ficaram perdidos, né? E também, depois do aumento, veio uma portaria lançando corridas pré-tarifadas, né, que são combinadas. Mas isso é uma coisa que já existia em pontos de grande rotatividades, como aeroporto, rodoviária Tietê, rodoviária Barra Funda. Você vai lá, fala o endereço para onde você vai, compra seu ticket, paga, né? Eu vou a 10 quilômetros, existe uma tabela. Então, o que acontece? O DTP colocou essa portaria à disposição, regulamentou esse tipo de cobrança. Para qualquer ponto. Para qualquer ponto, mas depende de uma estrutura. O ponto tem que fazer um guichê, tem que colocar uma pessoa para cobrar, então não é qualquer ponto que vai aderir. E isso que criou a grande polêmica. Vários canais de comunicação
deram a entender que isso seria uma prática de cobrança dos taxistas a partir que os taxistas iam começar a cobrar por quilômetro rodado mediante uma tabela da Secretaria Municipal de Transporte. Isso não é verdade. Isso precisa ser estabelecido pelo DTP, os pontos que vão usar essa tabela, né? Precisa ter um guichê, formar uma estrutura ali para atendimento aos clientes, uma estrutura até de pagamento, que a corrida é paga antecipadamente, depois só apresenta o ticket para o taxista e ele dá prosseguimento até o endereço final. Mas aí gerou uma grande polêmica, eu vi isso como uma precipitação da mídia, colocou manchetes que davam a entender, a partir de agora os taxistas vão cobrar por quilômetro rodado em cima de uma tabela. E não é bem assim, isso gerou uma grande polêmica. Não, mas tudo bem, a mídia ela vem, interpreta e solta. Mas você não acha que o erro foi de ter publicado isso sem antes sentar, conversar? Porque o Diário Oficial soltar, teve uma publicação, alguém assinou, alguém foi lá. Quem fez isso? Então, quem assinou foi o secretário Gilmar Tato. Tá, então ele não devia antes reunir as lideranças? Acredito que sim. Eu até poderia ter escutado, mas escutou poucas pessoas, entendeu? Então, eu sei. O grupo foi pequeno. Eu acho assim. Para a categoria foi uma surpresa. Eu acho que você não devia nem se expor. Então, a tua opinião, eu acho que você devia aguardar. Na minha opinião, Gilmar Tato, não sei se você está vendo a gente. Se você fez a publicação, fez o negócio de boa fé, eu acho que você devia primeiro comunicar as bases, comunicar as lideranças, para alguma coisa não sair torta ou interpretativo. Então, e não pode ser interpretativo. Portaria exatamente. É portaria. Então, assim, vem, de repente, o Natalício, né, o presidente do sindicato, né, dos taxistas de São Paulo, cidade de São Paulo, e vem a público, chama a imprensa e ele fala, a partir de hoje é assim, assim, assado. Não seria melhor do que ficar... Acho que, né? acho que poderia fazer a portaria e, posteriormente a isso, dar uma entrevista, chamar a mídia e explicar. Porque cada um pegou o Diário Oficial e colocou a matéria da forma que quis, gerando uma grande confusão. Foi uma confusão. O jornalista do sindicato ficou atordoado de toda a ligação que ele teve que explicar dos veículos de jornais por aí. Então, e a informação, às vezes, sempre tem duas histórias, né? De repente, o Gilmar pode falar, não, eu tentei falar, eu tentei comunicar, ninguém me atendeu, estava no mundo de férias, não sei o quê. Por isso que é legal o canal estar aqui, né? Então, hoje, tem um negócio de 50% só para Guarulhos. Vamos falar um pouquinho. Né? Então, daqui a pouco você vai falar. Então, Gilmar, se você estiver vendo, você ou a tua assessoria, vem aqui, vem bater um papo. Traz aqui, a gente traz aqui o Natalício, traz aqui o Giovanni, né? O próprio Wagner, que ele tá muito inteirado nesse pessoal, mas eu acho que o mercado de táxi ele tem que estar num grau de maturidade que não pode mais acontecer. Não se dá para brincar, não dá para colocar a imagem da categoria em risco nessas situações. Então, legal, já tem uma boa pauta para a semana que vem, né? A Mari acho que vai entrar em contato com o pessoal, se você puder ajudar. Sim, lógico. A gente tentar desfazer esse novelo, né? Está bem embaraçado. E tentar junto, eu acho que é o papel do Táxi Melhor, trazer a notícia também, sim, né? Mas tentar juntar as partes e acabar tudo numa boa. Aliás, você tinha um recado. Tem um recado. Esse ano que passou agora, em dezembro, o Movitax fez 1 ano, fizemos até algumas comemorações em Aparecida do Norte com taxistas do Rio e Minas Gerais, depois fizemos um almoço aqui em São Paulo. O Movitax agora está no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba, Movitax RJ, MG e PB. Que legal. E lá em Belo Horizonte, agora dia 28 de janeiro, vai haver uma manifestação dos taxistas de São Paulo, dos taxistas de Belo Horizonte, em cidades conveniadas. A concentração vai ser a partir das 9 horas na Praça da Estação. Vai ser uma reivindicação de invasão de táxis de outros municípios, em cima do DER, vai pedir para o DER fiscalizar. Eles têm uma lei lá que já coíbe esses táxis invadindo, também carros particulares, de aplicativos particulares. Então vai ter manifestação dia 28 de janeiro, concentração a partir das 9 horas na Praça da Estação. Quem está liderando essa manifestação é o Marquinhos e o Zé de Fátima, que é do Movitax MG. Legal. Se tiver alguma dúvida, vai estar pendurado lá no site do taximelhor.com.br. Você vai entrar lá, vai ter o endereço, o dia certinho da manifestação. Pode ser? Pode ser, ótimo. Ok? Táxi Melhor volta semana que vem, ok? Um grande abraço para você e fica com Deus. Táxi Melhor!